Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa videoaula vai ter como objetivo apresentar de maneira prática Use Case Points, UCP, ou pontos de casos de uso, que é uma técnica que tem o objetivo de medir um software, buscar quantificar o tamanho de um software para que, uma vez que eu consiga quantificar o tamanho do software, eu possa definir equipe, possa definir prazo e possa definir custo. Uma vez que eu tenha definido minha equipe e saber o esforço homem-hora necessário para poder conduzir a construção de um software, eu consigo estabelecer aí sim o custo desse software, pelo menos melhor do que nada, né? Use Case Points foi um método criado com o objetivo de substituir o APF, que é a análise de ponto de função, ou FPA, Function Point Analysis. Foi um método muito utilizado e foi criado aí na década de 70, em 1974, e que a IBM em 79 deu uma repaginada e foi de fato o método para mensurar software mais usado aí no mundo. O Use Case Points, apesar de ser muito utilizado, ainda não ganha, pelo menos não hoje. Essa videoaula foi gravada em 2014, não ganha ainda em utilização do FPA, Function Point Analysis. Bom, de qualquer forma, existem uma série de variações da análise de ponto de função para poder evoluir aí o que tinha em APF lá na década de 70, na década de 80, para o que a gente tem hoje, né? Especialmente as tabelas de quantos pontos de função se fazem em determinadas horas, né? Na verdade é ao contrário, né? Quantas horas são necessárias para se fazer um ponto de função. Então, de qualquer forma, o Use Case Points veio aí para poder avaliar o paradigma orientado a objeto no que se diz a mensurar software, tá ok? Bom, antes que eu inicie um pouco a explanação, eu vou tentar explicar como que será essa videoaula. Essa videoaula será dividida em duas partes. Primeira parte, eu vou apresentar uma base conceitual muito rápida do que é Use Case Points, para numa segunda parte apresentar um exemplo prático. Esse exemplo prático será, a gente vai mensurar um software que tem 3 casos de uso, 3 requisitos, 3 casos de uso, os quais eu vou apresentar mais lá na frente. Uma sugestão é que vocês assistam essa videoaula em Full HD, assistam em alta definição, uma vez que eu vou disponibilizar em alta definição. E como a gente vai ver alguns diagramas, algumas imagens, e eu vou escrever algo, vou utilizar até o bloco de notas para isso, para que vocês tenham uma perfeita visualização, é importante estar em Full HD. E essa videoaula ela é continuação de uma videoaula que eu disponibilizei já há alguns anos, mais ou menos uns 3 anos, chamada APF, Análise de Pontos de Função, um exemplo prático, que quem teve acesso a esse vídeo de Use Case Points de forma direta, faça um esforço para assistir esse vídeo de análise de ponto de função que eu disponibilizei já há algum tempo. Esse vídeo tem 1 hora e 24 minutos e eu explico de maneira bem prática o que é APF e faço um exemplo prático. Inclusive, o exemplo prático que eu vou utilizar para Use Case Points é o mesmo que eu utilizei para APF, de forma que será possível a gente fazer uma comparação de quanto tempo eu duraria para desenvolver utilizando o APF e quanto que eu usaria usando Use Case Points. Para vocês verem e observarem que essas metodologias, esses métodos de contagem, esses métodos de mensurar software não são exatos. Vocês verão que haverá alguma diferença, tá ok? Então é importante que vocês saibam disso. Não existe método exato para quantificar um software, para determinar
qual o esforço necessário em horas para desenvolver esse software? Não há. O que há são esses métodos que são como se fosse dicas de como quantificar, mas não é nada exato, tá ok? Nada substitui, e aí isso é teoria da área de contagem de software, de mensurar software, de métrica de software, nada substitui ou substituirá a experiência de um gestor, de um programador, para ajudar a estabelecer o tamanho de um software, tá ok, pessoal? Isso é importante que vocês tenham em mente, porque não é nenhum método exato. Muitas pessoas no vídeo de análise de ponto de função, vocês podem observar que tem alguns comentários aqui, ó, tem 129 comentários, muitos falam, nossa, mas tudo isso, ou não, eu desenvolveria por menos, tal. Vocês têm que entender que isso não é exato, tá ok? É apenas uma técnica que é importante, é melhor do que não ter nada, para poder mensurar alguma coisa. E essa técnica, quando apoiada a um gestor experiente, pode transformar esses pontos que ora serão contados, ou então os pontos, os casos de uso que serão definidos, podem se tornar aí sim algo real para a sua estrutura dentro do seu ambiente de empresa, ok? Muitos alunos vêm nos meus vídeos e sem experiência de desenvolvimento chegam e falam, mas isso funciona mesmo, né? Eu vou dizer, se você souber usar, vai funcionar. Por trás tem que ter alguém experiente apoiando e aferindo aquilo que foi determinado nas técnicas que são existentes, tá ok, pessoal? Isso é importante que vocês tenham noção. Bom, Use Case Points foi criado por um rapaz chamado Gustav Karner em 1993, pouco depois que a orientação objeto começou a ser um padrão de desenvolvimento, que foi na década de 90 que a orientação objeto começou a florescer da forma como a gente conhece hoje, porque hoje, afinal, é um padrão de desenvolvimento, certo? O objetivo era medir projetos orientados a objetos, uma vez que a análise de ponto de função é para softwares estruturados, o CP é para software orientado a objetos, tanto que o foco, olha, Use Case Points, né? Qual é o diagrama mais famoso do desenvolvimento de software orientado a objeto, se não os casos de uso, né? Então, Use Case Points é pontos por caso de uso, pontos caso de uso, né? Então, é interessante isso. Apenas um adendo aqui, talvez as pessoas não conheçam, porque muitos aí vão chegar, só vão ter conhecido o desenvolvimento orientado a objeto, ou a POO, né? Que é Programação Orientada a Objeto. Muitos não sabem, ou não lembram, não sabem porque não viram isso na faculdade, essa disciplina saiu das faculdades já há alguns anos. Muitos não sabem que o desenvolvimento estruturado era apoiado por uma abordagem de desenvolvimento chamada análise estruturada moderna, que o principal responsável por definir essa análise estruturada moderna é o Edward Yourdon. Esse livro verdinho aí é muito famoso. Se você for lá se teu curso tiver aí mais de 10 anos, sei lá, nem isso, mas tiver mais de 7 anos, se você for um aluno de graduação, vá lá na biblioteca e procure esse livro. Você vai ver que ele vai estar lá e ele vai estar todo empoeirado porque ninguém mais usa. Mas esse livro foi a referência da análise estruturada moderna. Aqui que se define coisas como dicionário de dados, o diagrama mais famoso da análise estruturada moderna, o DFD, o diagrama de fluxo de dados, né? Então, muito interessante vocês observarem isso, tudo bem? São avaliados principalmente aí os casos de uso, né? Mas o UCP avalia outros 2 fatores, que é o TCF, que é os fatores de complexidade técnica, Technical Complexity Factors, e o EF, que é o fatores ambientais, Environment Factors. Eu vou apresentar para vocês o que é isso. Existe uma tabelinha com pesos, né? E eu vou mostrar para vocês qual é o passo a passo para avaliar o Use Case Points. Já de início eu informo a vocês que Use Case Points é muito mais fácil de se usar do que o APF, tá? O esforço para poder fazer o levantamento do APF é muito grande. Você precisa fazer uma análise de contagem mesmo das interfaces, você precisa fazer prototipação,
você precisa avaliar a estrutura do banco de dados, das tabelas dos bancos de dados, dos arquivos, né? Os arquivos lógicos internos, arquivos lógicos externos. Então é complexo isso. Você demanda tempo, é custoso. Já no Use Case Points, você tem que avaliar aí pouca coisa. E o processo é muito mais simples do que o APF. Né? Talvez seja aí uma vantagem aí do Use Case Points, já que o APF é muito custoso para se fazer. Um projeto grande, você vai demandar aí muitas horas de trabalho para fazer. E Use Case Points nem tanto. Você vai avaliar principalmente os casos de uso, tá? Claro que é importante você conhecer a especificação de casos de uso, né? Para você saber aí os possíveis cenários daquele caso de uso. De repente é importante você conhecer também o diagrama de classes do sistema, né? A gente vai avaliar isso no exemplo prático que eu estou preparando para vocês. Mas é importante vocês avaliarem isso. Qual que é o processo, então, para fazer a contagem? A primeira coisa que você tem que fazer é calcular os pontos de caso de uso não ajustados. Porque vai ocorrer um ajuste quando eu fazer a verificação dos fatores, os dois fatores que eu falei, o de complexidade técnica e os fatores ambientais, tá ok? Bom, então, para se calcular os pontos não ajustados de caso de uso, é muito simples. Você vai ter que avaliar e relacionar os atores, né? A primeira parte são os atores, depois a gente vai para os casos de uso. Relacionar e classificar os atores com base na complexidade. Aí a gente tem uma tabelinha. Essa tabelinha nem é minha, eu peguei essa tabelinha de um livro, tá? Um livro que explica sobre Use Case Points. Então, ó, eu tenho 3 complexidades, simples, médio e complexo. Cada complexidade tem um peso associado, né? Vamos supor que eu tenha 3 atores envolvidos aí no meu caso de uso. Vamos supor que os 3 são complexos. Então, 3 vezes 3, 9. Seria a quantidade de pontos para se calcular os atores. Ok? Porque eu vou calcular os atores e os casos de uso. Apenas um exemplo simples. O que significa a complexidade simples? Ó, quando um ator representa um sistema externo que é acessado através de uma API, Application Programming Interface. Então, se o meu ator é um outro sistema externo que vai acessar o meu sistema através de uma API, é simples. Ora, mas é simples mesmo, porque eu não vou ter sequer interface desse sistema, então eu não tenho o esforço de programação de uma interface. Okay? Eu vou programar a API, que é muito mais fácil de programar do que uma interface. Vou ter complexidade média quando o sistema vai representar um sistema externo, mas que vai ser acessado através de um protocolo de comunicação. Por exemplo, em rede, né? Utilizando a pilha de protocolos TCP/IP, vai ter peso 2. E o complexo é justamente quando o ator vai interagir com o sistema através de uma interface gráfica, né? Que no meu exemplo sempre terá uma interface gráfica. Então aí os meus atores todos serão complexos no meu sistema, no meu exemplo que eu vou mostrar lá para frente, tá? Que é de fato mais comum, né? Quando eu tenho um sistema externo acessando, quando o ator ele vai acessar ou por uma API ou por um protocolo de comunicação qualquer, então aí não importa. A dúvida que eu gostaria de esclarecer aqui, e que não há consenso na literatura sobre isso, é quando eu faço o acesso através de um sistema que vai utilizar um web service, por exemplo. Ok? Ora, o web service ele é uma API ou é uma comunicação utilizando um protocolo de comunicação? Bom, o meu bom senso diz, já que não há consenso na literatura, que um web service é uma API. Ok? Eu vou ter que programar, mas não interessa a forma com a qual eu estou trafegando os dados. Vai ser por rede, vai ser pela internet. Uma vez que o web service ele está disponível e eu conseguir acessá-lo, isso das duas vias, né? Eu acessar ou eu ser acessado, independe da estratégia de comunicação que vai ser de rede ou qualquer uma outra estratégia, né? Então aí eu consideraria como simples, tá ok, pessoal?
mas não há consenso, tá? A única dúvida que eu consigo observar na literatura com relação a isso é essa questão dos web services, tá ok, pessoal? Então eu colocaria como simples, até porque fazer um web service hoje em dia também não é uma tarefa muito complicada, é uma tarefa mais simples. Hoje nós temos aí técnicas e sistemas que criam web services automáticos, nós temos aí o JSON, que é muito bom, entendeu? Enfim, ok, pessoal? Então avaliem isso daí de acordo com o projeto de vocês, ok? Bom, feito a relação e a classificação dos atores envolvidos no meu caso de uso, eu tenho que classificar e relacionar os casos de uso, né? Ora, também tenho aí 3 complexidades com seus respectivos pesos. Se eu tiver, por exemplo, 2 casos de uso simples, é só multiplicar 2 vezes 5. Eu vou ter 10 pontos não ajustados para o caso de uso, tá ok? Então vamos aí especificar cada uma dessas complexidades. Bom, vai ser simples quando o caso de uso possuir 3 ou menos transações, incluindo cenários alternativos, e a sua realização deve acontecer em menos de 5 objetos. Ou seja, por que é importante você ter o seu diagrama de classe? Para que você entenda dentro do seu caso de uso, e aí é importante também ter a especificação de casos de uso, né, onde eu tenho aquela descrição, onde eu tenho aquele fluxo principal, fluxos alternativos, né, os fluxos de exceção, para eu poder, além de avaliar os cenários alternativos que possam existir, e aí você pode entender esses cenários como outros fluxos, além do fluxo principal, pode ser os fluxos de exceção e os alternativos, você conta quantos tem, né? Também quais classes serão acessadas e quais objetos serão instanciados de quais classes para você fazer a contagem adequada, tá? Você fazer essa extrapolação de forma adequada. Vai ser médio quando o caso de uso possuir de 4 a 7 transações, da mesma forma, incluindo cenários alternativos, e a sua realização deve acontecer com 5 a 10 objetos, classes de análise. Lembrando, pessoal, é importante, eu esqueci de falar quando está falando simples, aqui nós estamos falando de classes de análise, tá ok? Quando a gente está desenvolvendo um software, nós temos algumas etapas de desenvolvimento. As 2 primeiras são a análise, que é a primeira, onde eu determino o que será o meu software, e eu tenho uma segunda etapa, que é a etapa de projeto. Na etapa de projeto eu determino o como eu vou implementar o que foi especificado na análise. A análise eu faço a especificação de software, eu faço a documentação do software, faço lá os diagramas da UML, caso o software seja orientado a objeto, levanto os requisitos, faço as matrizes de rastreabilidade, faço o diagrama de classe de análise, que aí eu vou explicar a diferença. E no projeto eu faço o documento de projeto, que aliás projeto não é nem muito chamado de projeto lá no exterior. Não há um consenso também na literatura brasileira sobre o que é projeto, porque confunde-se a gerência de projetos, né? A etapa de projeto de software é aquela etapa de desenho de software, onde eu especifico o que eu especifico como eu vou implementar o meu software, né? E nessa etapa eu faço uma documentação que também é extensa. Claro que estamos falando aqui de um modelo dirigido a planejamento, não estou falando muito em métodos ágeis, tá ok? Nem métodos híbridos, né? Mas na etapa de projeto eu faço lá uma documentação que muitas das vezes é extensa e vai conter lá os meus diagramas de projeto. E existe o diagrama de classes de projeto, tá ok? Bom, o diagrama de classes de análise, ele contém apenas um modelo, um model, tá ok? E o diagrama, ele vai conter as classes, as suas associações, as suas multiplicidades, que são as cardinalidades, quem veio aí do banco de dados, e apenas terá os atributos. Eu não terei métodos, ok? No diagrama de projeto, eu vou ter tudo isso que eu falei e vou ter também os métodos. E eu não vou ter somente o model. Se eu apresentar e utilizar, por exemplo, um padrão de arquitetura MVC, Model View Controller, eu vou ter que apresentar todas as classes do model
com atributos e métodos e associações, todas as classes do controller, todas as classes do view das minhas interfaces. Então, no de projeto terão todas as classes do meu sistema, tá ok? Então é importante que para fazer o cálculo aqui do use case points, nós devemos utilizar as classes de análise e não as classes de projeto. Se for as classes de projeto, uma coisinha simples que você vai fazer, vai usar pelo menos 4 classes, porque é um model view controller e uma classe de persistência, no mínimo. Ok, pessoal? Então é interessante vocês terem em mente isso daí. Bom, desculpem a tosse. Tomar aqui alguma coisa para poder melhorar essa voz que já não é bonita e que vocês estão suportando pelo menos já há 20 minutos aí nessa videoaula. Espero que vocês possam estar entendendo de forma adequada, tá ok? Restou eu explicar aqui para vocês a complexidade complexo, que tem peso 15, observem aí no método, que é quando o caso de uso vai possuir mais de 7 transações, incluindo cenários alternativos, e sua realização deve acontecer com mais de 10 objetos, né? Você vai ter uma interação de 10 objetos. Então, olha como o processo é simples, ó. Vou classificar e contar os atores, vou classificar e contar os casos de uso. Ó, o diagrama de caso de uso tem o quê? Tem ator e caso de uso, tá? Então é muito simples, tá ok? E aí, eu vou gerar aqui uma métricazinha chamada UUCP, que é de pontos de caso de uso não ajustados, tá ok? Que é o total de pesos dos atores relacionados mais o total de pesos dos casos de uso relacionados. Então aí eu gerei a primeira métrica minha, que são os pontos de caso de uso não ajustados. Apenas fazendo uma avaliação no meu diagrama de caso de uso. E é óbvio que é interessante avaliar também a especificação do caso de uso e o diagrama de classes para poder fazer essa contagem da maneira adequada. Ok? Então, identifiquei a minha primeira métrica do Use Case Points. Bom, a segunda métrica que eu tenho é fazer o cálculo do fator de complexidade técnica. Basicamente, eu vou ter que atribuir um valor a cada um dos fatores que serão apresentados numa tabela em uma escala de 0 a 5. Onde o 0 vai significar que aquele fator é totalmente irrelevante, o 5 significa que ele é essencial. Se o fator não é nem importante e não é relevante, fica no meio ali, atribui-se valor 3. É o que o método sugere que você faça. E observem aí a tabela, então, que nós temos. Ó. São 13 fatores. Ó. O sistema é distribuído. O sistema tem que... A performance é importante. A eficiência para o usuário final é importante. O processamento interno é complexo. O código deve ser reusável. Tem que ser fácil de instalar. Tem que ser fácil de usar. É portável. É fácil de mudar. É concorrente. É seguro. Fornece acesso direto para third parties, que são sistemas ou componentes externos. É requerido treinamento do usuário para usar o software. E aí, cada um desses 13 fatores possui um peso. Tá vendo? Esse peso vai ser multiplicado pelo valor do fator que você estabelecer, que é um valor de 0 a 5. 0 para quando não tiver relevância nenhuma e 5 quando tiver total relevância. Ok, pessoal? Quando for essencial aqui. E você tem aqui uma tabela de resultado que vai ser a multiplicação do peso com o valor que você estabeleceu. Observe que quando não há relevância nenhuma, você vai pôr 0. E qualquer número multiplicado por 0 vai ter 0. Então você vai zerar aqui o seu resultado total. Tudo bem, pessoal? Importante que vocês tenham isso em mente na hora de fazer. E a importância de fazer de fato esse cálculo. Ok? Bom. Então, já falei, você vai multiplicar o valor atribuído pelo peso, gerando a coluna resultado, totalizar o resultado da multiplicação para gerar o T-fator, tá ok? É o fator técnico. E calcular o fator de complexidade de acordo com a seguinte fórmula. Então, ó, o fator de complexidade, que é o TCF,
A fórmula é 0,6 mais 0,01 vezes t fator. O t fator é o total dos resultados dessas multiplicações que foram feitas aqui nessa tabela. Então eu vou gerar o TCF, que é uma outra métrica que vai ser utilizada numa fórmula mais na frente para fazer a totalização final do Use Case Points. Ok, pessoal? Esse, então, é o segundo passo. Eu fiz a contagem dos atores com os casos de uso, usando o diagrama de casos de uso, fiz a avaliação da complexidade técnica, para aí sim fazer a avaliação dos fatores de ambiente, que funciona da mesma forma. Eu vou atribuir um valor a cada um desses fatores, de uma escala de 0 a 5, seguindo o mesmo padrão anterior. E aí eu tenho 8 fatores ambientais aqui que serão avaliados, tá ok? Primeiro observem que tem pesos aí, tá ok? Tem pesos até negativos. Deixa eu ver se tem pesos negativos no outro. Eu não me recordo de ter. Não tem. Daqui tem pesos até negativos, tá ok, pessoal? Então, olha só, primeiro fator, familiaridade com o processo de desenvolvimento orientado a objetos que foi adotado. Colaboradores de meio período, ó, peso negativo aí. Capacidade de análise, experiência em desenvolvimento de aplicações desse gênero, experiência em orientação a objetos, motivação, dificuldade na linguagem de programação e requisitos estáveis. Né? Requisitos estáveis. Os requisitos estáveis, pessoal, são aqueles requisitos que não mudam com o tempo. É diferente do que a gente chama de requisitos voláteis, né? Ou não estáveis. Né? A literatura gosta muito do termo volátil para requisitos. São aqueles requisitos que mudam com frequência, ok? Com o passar do tempo. Então aí o processo é o mesmo. Você vai multiplicar o valor aí do fator com peso e vai gerar a coluna resultado. Você totaliza o resultado e vai gerar o E-fator, Environment Fator, e vai calcular o fator da complexidade com essa fórmula, 1,4 mais menos 0,03 vezes E-fator. Vai gerar para você o EF, que é o terceiro elemento aí de contagem nosso, ok? Então o que a gente tem aqui de elementos de contagem? O UUCP, a gente tem o TCF e temos o EF. E aí, para totalizar, é aqui, ó, calcular a Use Case Points final, que é o UUCP vezes o TCF vezes o EF. Feito isso, a gente pode fazer uma estimativa em horas de uma pessoa trabalhando. Carner, o criador aí do UCP, sugere a aplicação de 20 horas homem por pontos de função. Então para você desenvolver um ponto, falei ponto de função, né? Pontos de caso de uso. Para você desenvolver aí um caso de uso, um ponto por caso de uso, gasta-se em média 1 hora por homem. Então se eu tiver 2 pessoas, serão 10 horas de esforço de cada um, tá ok? Então observe que você pode fazer uma estimativa aí, inclusive, de equipe. Definindo a equipe, eu posso definir o custo do meu projeto, ok, pessoal? Só para vocês terem ideia de todo esse procedimento aí. Lembrando que o CP considera não apenas o desenvolvimento do software, ele considera também toda a parte de análise, projeto, teste, entrega desse software, tá ok? Treinamento das pessoas, tudo. Todo o processo de desenvolvimento de software é levado em consideração. Da mesma forma que o APF também leva em consideração isso, tá ok, pessoal? Você pegar lá os livros de análise de ponto de função, você vai ver que a técnica ela foi criada para conceber um software do seu início ao final, ok? Para mensurar o software do início ao final, assim como Use Case Points também. Ok, pessoal? Bom, isso é Use Case Points, são 3 coisas que têm que ser calculadas para se aplicar essas fórmulas aí, ok? Não tem muito segredo, não tem muito o que fugir também, não, é isso, tá? E eu vou então entrar na segunda parte da nossa videoaula.
que é a parte onde eu vou apresentar para vocês o nosso software. Vou apresentar para vocês o software que nós temos aqui especificado, ok? Só para vocês entenderem, esse software tem 3 requisitos, ok? Um software bem simples, tá? O requisito 1, o sistema deve permitir ao usuário manter departamentos, deve ser mantida a descrição do departamento, observe que é um negócio bem bobo, tá? O segundo requisito, o sistema deve permitir ao usuário manter funcionários, deve ser mantido o nome completo do funcionário, o seu CPF e a sua carteira de identidade, então já coloquei aí os atributos. E o sistema deve permitir ao usuário alocar funcionários e departamentos. E aí eu tenho uma business rule aí, uma regra de negócio. Olha lá, um funcionário deve estar alocado em um único departamento. Um departamento pode ter 0 ou mais funcionários. Tá bem didático o exemplo mesmo, tá ok? Esse daqui foi o mesmo exemplo que eu usei na aula de FPA. Se você assistir a videoaula de FPA, você verá que eu fiz isso daqui, ó. São os requisitos, ó, e tinha entradas externas, consultas externas, e tudo aqui, ó, as tabelas da FPA, e deu um total para mim de pontos de função brutos, ou seja, sem o ajuste, eu não fiz o ajuste, que leva em conta outros fatores, de 47 pontos de função, ok? Até brinquei, né? Se você observar a análise de ponto de função de fato, as linguagens orientadas a objetos são de 6 a 12 horas de desenvolvimento por ponto de função. Vamos supor que é 10. Para desenvolver esse software demoraria 470 horas. Claro que é o software inteiro, entrega, treinamento, etc, etc, etc. De esforço. Lembrando e levando em consideração o esforço de análise também. Se for 10, né? Claro que hoje as linguagens aí de terceira geração, algumas aí de 4ª geração, não chegam a requerer tudo isso. Mas imagina o APF para você desenvolver uma interface de um sistema, como que era custoso fazer aquilo tudo na mão. Hoje você tem lá ambientes RAD, de Rapid Application Development, que você tem um drag and drop, arrastar e soltar para fazer interface, que gera o código-fonte para você, mas vai fazer aquilo na mão. Demora mesmo, entendeu? Então tem que ser levado isso em consideração, ok, pessoal? Bom, eu tenho aqui uma modelagem e com protótipos do sistema no Enterprise Architect. Para quem não conhece, o Enterprise Architect é, para mim, pelo menos, a melhor ferramenta de UML que existe. Melhor, na minha opinião, até que o Rachel Rose ou outras ferramentas que existem aí. É uma ferramenta paga, é verdade, mas ela tem recursos assim que são excepcionais. Possibilidade de poder criar interfaces, fazer protótipos, aqui como eu fiz aqui, ó, tem alguns protótipos aqui, fazer diagramas de navegabilidade do meu sistema, tal. Daqui a pouco eu chego aqui nessas interfaces. Só para vocês verem aqui, ó, casos de uso. Então eu tenho o meu usuário, não coloquei nenhum nome específico para ele, sei lá, RH, por exemplo, manter departamentos, manter funcionários e alocar funcionários. Tenho 3 requisitos, houve um mapeamento de 1 para 1, um requisito virou um caso de uso aí. Sempre no infinitivo do verbo e com a fronteira de sistemas, tá ok, pessoal? E o diagrama de dados, ó, que eu tenho aqui, lembrando que é um diagrama de análise, tenho funcionário com a carteira de identidade, que eu coloquei um varchar, CPF, que é o inteiro, nome completo, que é um varchar. Departamento com a sua descrição. Um departamento pode ter 0 ou mais funcionários, um funcionário vai ter aí, estar lotado em um departamento, em um único departamento, há essa obrigatoriedade aí. Tudo bem, pessoal? E os protótipos das interfaces que eu tenho são esses, ó. Tá? Eu vou ter uma interface principal, onde eu vou ter manter departamento e manter funcionário. Aí, quando eu clico nessa interface, manter departamento, abre o formulário de pesquisa de departamento, manter funcionário, abre o formulário de pesquisa de funcionário. Eu, quando desenvolvo um software, eu uso essa técnica. Tá? Eu abro sempre a pesquisa, onde vai ser listados todos os departamentos, e aí eu tenho a opção de clicar, criar um novo, editar ou excluir. Né? Eu seleciono e clico em excluir. Claro que eu posso usar o botão de contexto, o botão direito do mouse e tal.
Né? Mas é assim, só a nível didático como funciona. Uma vez que eu cliquei em novo, vou editar. Se eu clicar novo, vai abrir essa interface de novo departamento. Eu tenho aqui um edit para inserir os dados dessa descrição desse novo departamento. Clico em salvar. Se eu clicar em editar, eu tenho que estar com um camarada aqui, um departamento aqui selecionado no grid, no list view, no JTable, dependente de qual linguagem você utilizar. Clico em editar, ele automaticamente vai popular esse edit aqui para que eu possa editar. Mesma coisa acontece no formulário de funcionário, clicou novo, clicou editar, já carrega aqui. Lembrando que o funcionário, ao selecionar o funcionário, eu vou escolher o departamento. Então há um combo box aqui para a seleção do departamento, ok? Para a seleção do departamento. Então, essa interface aqui, há uma associação com o departamento, o que torna essa interface um pouco mais complexa de se avaliar. Dentro do APF, análise de ponto de função, essa interface eu tive que fazer uma contagem especial por conta desse combo box, que ele exige no evento, por exemplo, no evento ao carregar dessa interface, o carregamento desse departamento. Então existe um processamento a mais. No Use Case Points você não tem que fazer isso, você simplesmente vai contar quantas associações tem. Né? Você não precisa nem avaliar a interface, você pode avaliar simplesmente o modelo. Ok, pessoal? Bom, vamos então iniciar o nosso processo de contagem. Eu vou voltar aqui para o meu diagrama de casos de uso, né? Que toda a contagem será feita com base nele. Ok? E eu vou fazer essa contagem, pessoal, no bloco de notas, se vocês assim me permitirem. Ok? Então eu vou colocar assim, passo 1, 2 pontos. Contar o UCP atores. Então eu vou fazer a contagem dos atores. Se vocês lembrarem, aí eu vou trazer para cá de novo, eu tenho que relacionar e classificar os atores envolvidos, a complexidade abaixo. Simples, médio ou complexo. Bom, eu tenho quantos atores aqui, pessoal? Eu tenho apenas um ator, que é esse usuário aqui, que poderia ser melhor chamado de RH, Recursos Humanos, ou Departamento Pessoal. A diferença, eu acho que é melhor Recursos Humanos, né? Que é responsável por isso dentro de uma empresa, dentro de uma unidade de negócio da empresa. Então, eu tenho apenas um caso de uso, que ele é complexo, porque veja que o ator ele vai interagir com o sistema através de uma interface, que vai ter aí peso 3. Então aí, eu vou começar a fazer a contagem aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho 0 simples, tá ok? Que aí vai dar 0 vezes 1, que vai ser 0. Eu tenho 0 médio, que vai dar aí, ó, 0 vezes 1 é igual a 0. Só melhorar isso aqui, pessoal, ficar isso sim, ó. Eu tenho 1 que vai ser complexo, que aí eu vou ter, perdão, pessoal, o peso do médio é 2, né? Tô delirando aqui. Um complexo que o peso é 3. 1 vezes 3, 3. Total UCP atores igual a 3. Esse então foi o meu primeiro passo, fazer a contagem dos atores. Se vocês lembram, o próximo passo então é a contagem dos casos de uso, que eu também tenho iguais complexidades, simples, médio, complexo. Vamos tentar fazer a classificação de cada um, lembrando que quando o caso de uso possui 3 ou menos transações, incluindo cenários alternativos, e sua realização deve acontecer menos de 5 objetos, classes e análise, é peso 5. E aí o que vai variar aqui são a quantidade de classes. O meu sistema tem 2 classes, né? Se for quantidade de classes, sempre é simples. O que vai variar aí é a quantidade de cenários que eu tenho, né? Perdão, cenários e transações que o meu caso de uso vai fazer. Vamos tentar avaliar isso de maneira prática e como que isso funciona na prática, tá, pessoal? Beber mais alguma coisa para ver se melhora essa voz aqui. E eu também já tô suando que nem um porco, né? São 00:57 nesse momento, tá frio e eu tô suando que nem um porco. Daqui a pouco eu ligo o ar-condicionado. Vamos ver. Vamos lá. Então,
vamos observar aqui, ó. Eu tenho 3 casos de uso, então eu tenho que fazer a classificação em cada um deles. Vamos pensar no manter departamento. Agora, nesse momento, é importante avaliar a especificação de casos de uso. Por que é importante? Lá na especificação de casos de uso, você vai ter um fluxo principal, você vai ter os fluxos alternativos, talvez tenha até subfluxos. Em manter departamentos, pessoal, eu tenho aquelas operações básicas que serão feitas do CRUD, né? Create, Retrieve, Update, Delete. Por quê? Vamos avaliar a interface aqui, não precisa avaliar a interface não, mas vamos avaliar a interface aqui para vocês entenderem. Para manter departamento, eu tenho uma telinha de pesquisar departamento, ó. Então eu tenho que pesquisar departamento, isso é uma transação. Tem um select aí para carregar isso daqui, ok? Para criar um novo, eu tenho uma transação também, eu tenho um insert lá. Para editar, eu vou ter uma transação também para poder fazer o update. Para excluir, eu vou ter uma transação também para fazer o delete lá no banco de dados. Observem então que esse caso de uso tem 4 transações associadas a ele, ok? De forma que, se a gente avaliar a nossa tabelinha aqui, ó, quando o caso de uso possui 3 ou menos transações, ele vai ser simples. Nosso caso de uso tem 4, então ele é médio. E ele vai fazer uso de apenas uma classe, ok? Apenas uma classe. Então a gente vai classificar ele como médio, tá ok? Então já vamos começar aqui, já vou colocar aqui, ó, vou deixar um espaço aqui, simples, ok? Depois eu faço aqui, médio, deixa isso daqui aqui. E eu vou ter o complexo, deixa isso daqui aqui. Eu já encontrei aqui um médio, porque ele vai ter 4 transações. Ok, pessoal? O peso do médio é 10, o peso do simples é 5 e o peso do complexo é 15. Esse é o manter departamento. Ora, o manter funcionário é a mesma coisa. Ok? Eu tenho 4 transações também. Né? A diferença é que eu vou estar relacionado a 2 classes, porque eu tenho a classe departamento associada. Porque a visibilidade da minha associação aqui, da forma que eu fiz essa implementação, é o funcionário enxerga o departamento e não o contrário, o departamento eu não tenho que enxergar o funcionário. Então, eu vou ter relacionada a esse caso de uso 2 classes, ok? Para fazer a construção do funcionário. E observe que a terceira função está aqui, ó, alocar departamento, só está em uma delas, ok? Mas vamos lá, vamos classificar mais uma como média aqui. Então eu vou ter 2 médias. E eu tenho aí o requisito chamado alocar departamento. Esse requisito, pessoal, como vocês podem observar aqui, ó, alocar departamentos, que é o último, ele simplesmente vai alocar um funcionário em um departamento. Para se fazer isso, eu uso apenas uma transação, tá ok? E essa transação vai estar dentro dessa interface aqui, ó. Dentro dessa interface novo ou editar funcionário, quando o cara clicar salvar, ele vai ter que associar o departamento que o cara escolheu no funcionário que ele quis. Ou quando ele clicar em editar, o departamento que ele escolheu no funcionário que antes já existia. Então é apenas uma transação. Sendo apenas uma transação, e aí envolvendo 2 classes, né? Que é a classe funcionário e departamento. Se é apenas uma transação, vou então fazer essa associação apenas com uma classe, ok? Então vamos voltar lá na nossa contagem. Então eu vou ter aqui uma simples. Complexo, não vou ter nenhum, tem 3 casos de uso. Vamos lá. 1 vezes 5 é igual a 5, já que o peso do simples é 5, tá? 2 vezes 10 é igual a 20. E 0 vezes 15 é igual a 0. Só para ficar mais bonitinho aqui, vamos botar um debaixo do outro, ó. Ok? Então, total UCP casos de uso é igual a 25, ok? Passo 1, então, que vou melhorar isso aqui, ó. Contagem, diagrama de casos de uso, ok? Que é contar os CP atores.
total aqui. O outro é contar o CP casos de uso, que aí eu vou ter isso daqui. Ó, vou fazer aqui para ficar bonitinho e a galera ter um entendimento. Ó. Olha lá. Contar os casos de uso. Vai gerar pra gente qual métrica, pessoal? Vai gerar a métrica, que eu vou colocar ela aqui, ó, UUCP, que é os pontos de caso de uso não ajustados. Que é o quê? Simplesmente a soma dos pesos. Então, a métrica que vai gerar aqui vai ser a UUCP, que é igual a 25 mais 3. 25 mais 3, 28. Fiz aí o meu primeiro passo. Meu primeiro passo está todo elaborado nesse momento. Tá ok? Fiz a contagem, avaliando principalmente o diagrama de caso de uso, mas disse a vocês que é importante o diagrama de classes e a especificação de caso de uso. E se você tiver aí os protótipos, é bom utilizar também, já que você já sabe mais ou menos como que você vai fazer o software. Que, aliás, inclusive, a técnica de prototipação, ela é extremamente importante para que vocês consigam desenvolver um software, especialmente em equipes grandes, ok? Desenvolver um software com padrão. É uma técnica bem interessante. Quem não conhecer a técnica de prototipação, pesquise sobre protótipos de software, ferramentas de protótipos, especialmente protótipos não executáveis, ok? Para a documentação de software, que é o interessante. Protótipos simples, como esses mesmo, olha só, tá? Não tem nada demais aqui, ok? Não tem nada demais mesmo, só mesmo para dar uma ideia de como vai ficar a interface e conhecer, que aí é importante a navegabilidade das interfaces aí para a construção do software. Tá ok, pessoal? Bom, próximo passo, então, é a gente fazer a construção, fazer a análise e o cálculo do fator de complexidade técnica. Aí eu vou colocar aqui, ó, passo 2, contagem do TCF, complexidade técnica, ok? Que a complexidade técnica, se vocês avaliarem aí, são 13 fatores. E eu vou colocar aqui, ó, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13. São 13 fatores, tá ok, pessoal? Que tem todos eles associados um peso específico, ok? Que eu vou colocar esse peso específico aqui. Lembrando que eu tenho que atribuir um valor numa escala de 0 a 5. 0 quando não há relevância nenhuma e 5 quando esse fator for essencial, ok? For extremamente relevante. Vou colocar os pesos aqui, que aí a gente já faz a multiplicação depois. Ó. Peso 2, 1, peso 1, peso 1. Para o F5 é peso 1. Para o F6, peso meio. F7, peso meio. F8, peso 2. F9, peso 1. F10, peso 1. F11, 1. F12, 1. F13, 1. Então tem todos os pesos aqui. E eu vou colocar aqui o valor que eu estabeleci aqui. Vamos só arrumar para ficar um negócio aqui bonitinho, para ficar fácil de entender. Esse documento, pessoal, estará disponível para vocês na descrição do download, na descrição do vídeo no YouTube aí, onde para vocês fazerem download, ok? Então eu tenho aqui, como se fosse aqui na segunda coluna, os pesos. Só confirmando, F6, F7, tal, ok, tá certo. Todos são 1, menos o F1, o F6, o F7 e o F8. Vamos avaliar aqui, pessoal, só para vocês entenderem. O F1, sistema distribuído. O sistema que nós vamos distribuir é um sistema distribuído? Tem relevância isso? Não, 0. Não é um sistema distribuído. Fator 2, performance. É essencial a performance no sistema? Ou é desnecessária a performance do sistema? Olha, considero que nem para cima nem para baixo. Se você lembrar
se o fator não é importante nem relevante, atribui-se valor 3. Se você acha que é relevante, é valor 5. Eu acho que é 3, ok? A eficiência para o usuário final é importante? Ora, a eficácia é importante. Talvez a eficiência nem tanto. Então, por isso, eu vou estabelecer valor 3 aqui. O fator 4 é processamento interno complexo. Há muita complexidade nesse processamento? Não, não há. Então vamos considerar que inclusive é tudo muito simples, né? Considerar 1. Não vou considerar 0 porque há algum tipo de processamento, tá ok, pessoal? O F5, código deve ser reusável? Todos os meus projetos, é importantíssimo, é essencial, tá? Fácil para instalar? Com certeza. Lembrando que o peso é 0,5 aí, tá ok? Fácil de usar? Com certeza também. O F8, portável. Portabilidade? Não acho que isso seja essencial. Acho, inclusive, que nem deva ser considerável. Tem que rodar na plataforma que se definiu e pronto. Rodar no dispositivo que se definiu e pronto. Fácil para mudar? Sim, acho que é necessário ser fácil para mudar. Manutenabilidade, né? Que é essa característica de ser fácil de mudar. Concorrente? Não tem nada de processamento concorrente, 0 aqui. Tem que ser seguro? Sim, com certeza. Fornece acesso direto a third parties, sistemas, componentes externos? Não tem isso. Requerir treinamento do usuário para usar o software? Vou botar 1 aqui, o software é bem simples, tem muito que fugir, não. Então aí a gente fez a avaliação das 13... dos 13 fatores de complexidade técnica. E aí o que a gente tem que fazer aqui, pessoal, é fazer as multiplicações, que eu vou fazer uma a uma aqui com vocês para gerar um total. Essa última coluna seria a coluna total. 2 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. 0,5 vezes 5, 2,5. 0,5 vezes 5, 2,5 também. 2 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. E aí a gente tem que somar todos esses elementos aí para poder saber o total, né? Para poder gerar o que a gente chama de T-fator. É a soma de todos os resultados aí para depois a gente botar na fórmula. Vamos lá. 3 mais 3 mais 1 mais 5 mais 2,5 mais 2,5 mais 5 mais 5 mais 1 dá 28. Fazer uma conferência, porque estou fazendo aqui para videoaula não ficar errado. 6 mais 6 mais 5 mais 11, 28. É isso aí, pessoal. Muito certinho. Estou fazendo junto com vocês, tá? Eu não tenho nada pronto, nada preparado, não. Estou fazendo a videoaula junto com vocês. Bom, tenho então agora que gerar a métrica que é importante para mim, que é o tal do TCF. E aí eu tenho essa fórmula, 0,6 mais 0,01 vezes o T-fator. Fazendo aí a substituição na nossa fórmula aqui, ó, T-fator é 28. Então vamos lá. Esse daqui eu vou... Vamos lá. 0,01 vezes 28 vai dar 0,28. Tá ok? Mais 0,6. Que aí é mais. O TCF vai valer... TCF vai valer 0,88. Só confirmando se isso está certo. 0,01 vezes 28, ok, mais 0,6. Mais 0,6 dá 0,08. Tenho aqui a métrica do meu passo 2 perfeitamente definida aqui
nessa tabela que a gente fez. Ok, pessoal? Olha só como que nós estamos construindo aqui a contagem dos casos de uso. Bom, tenho então o passo 3, que é a minha métrica, perdão de novo, pessoal, que é a minha métrica de contagem do EF. O EF, pessoal, é o fator de ambiente, environment, tá ok? Que eu tenho, só para mostrar para vocês aqui, eu tenho 8 fatores. Diferentemente do complexidade técnica, que eu tenho 13, aqui eu tenho 8 fatores, cada um com os seus pesos aqui. Já vou meio que aproveitar isso aqui, tá, pessoal? Para eu não ter que ficar copiando tudo toda hora. Só para vocês verem. Passo 3, a contagem do EF, que é o ambiente. Só vou mudar os pesos aqui. O fator é 0.1, perdão, 1.5, o peso do F1. Do F2 eu tenho menos 1, tá ok? Do F3 eu tenho 0,5. Do F4 eu tenho também 0,5. Do F5 eu tenho 1. Do F6 eu tenho 1. No F7 eu tenho menos 1. E no F8 eu tenho 2 também. Só vou zerar tudo aqui. Eu não sei qual que é os valores que vão ter, só para ficar ninguém ter nenhum tipo de dúvida no processo. Olha eu fazendo besteira aqui, ó. Nenhum tipo de dúvida aqui no processo, tá? Nessa coluna eu vou colocar o valor que eu atribuí e aqui vai ser a totalização, a multiplicação do valor aqui, tá ok, pessoal? Vamos lá. Observe. F1. Desenvolvimento orientado a objetos adotado, né? Aqui eu tenho que avaliar, pessoal, se a minha equipe, o ambiente, tá antenada com isso daqui. Eu vou dar 0 se não tiver. Perdão, é ao contrário aqui, né? 0 significa que o fator é irrelevante, 5 significa que ele é essencial. No caso da minha equipe, do ambiente, não é o contrário, não é exatamente o que eu estou pensando. Se a minha equipe, o meu ambiente for bem compenetrado e dominar bem aí o desenvolvimento orientado a objetos, que no caso é o que vai ser, né, familiaridade com o processo, vou botar 5. Se não tiver, vou botar 0. Né? Vamos lá então. No caso, minha equipe tem total familiaridade, então vou botar 5 aqui. Ok, pessoal? O F2, colaboradores de meio período. Vou botar 3 aqui, não sei exatamente qual que é a minha equipe, se é que tem equipe, né, já que é apenas um teste, mas vou botar 3 para a gente ter um número negativo aqui, para vocês entenderem como que esse número negativo tira pontos da contagem, tá ok? Lembrando que a fórmula, pessoal, a fórmula é de número inteiro. Só para vocês verem aqui, a fórmula soma com 1,3. E aí eu vou tirar o valor do E-fator, por isso que é o contrário, tá ok? Não estou simplesmente adicionando valores, não. O F3, ele é a capacidade de análise. A minha equipe tem uma boa capacidade de análise, os caras são feras, tá ok? Experiência de desenvolvimento de aplicações desse gênero, já teve projetos parecidos, são cadastros simples, então vou botar 5 aqui também. Experiência em orientação a objeto, bem experiente em orientação a objeto. Uma equipe muito motivada, mais ou menos, então vou botar 4 aqui, tá? Dificuldades na linguagem de programação, não tem, então vou botar 1 aqui. Requisitos estáveis, sim, os requisitos são completamente estáveis, vou botar 5 aqui, ok? Então vamos lá, fazer essas contas aqui. 1,5 vezes 5 vai dar 7,5. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. 2,5 aqui, 2,5 aqui, 5 aqui, 4 aqui, menos 1 aqui e 2 vezes 5, 10 aqui. Vamos botar o meu
e-fator. Meu e-fator, pessoal, vou botar aqui na fórmula só para vocês verem. Meu e-fator é a soma de todos os elementos que foram multiplicados, ok? Vamos lá então, vou fazer aqui devagarzinho, depois vou conferir novamente. Pessoal, estou usando uma calculadora aqui, tá? Para não ter erro nenhum, tá ok? Vamos lá, 7,5 menos 3 mais 2,5 mais 2,5 mais 5 mais 4 mais 1 negativo, deixa eu botar o símbolo de negativo aqui, mais 10. Deu 27,5. 27,5. Vamos conferir isso daqui? 7,5 mais 3 negativo. 5, 4, 10, 1 negativo. 27,5. Exatamente. Então, meu e-fator é esse. E aí eu vou aplicar a fórmula. Eu vou ter a minha fórmula EF, que é igual a 1,4 mais menos 0,03 vezes e-fator. Vou ter isso aqui. EF, então, é igual... Aí agora eu vou aproveitar aqui, né? O EF, então, vai ser igual a... Substituindo o e-fator, 27,5. Vamos fazer isso na calculadora, né? 0,03 negativo... 0,03 negativo vezes 27,5 me deu 0,825 negativo. Mais, então nós vamos fazer passo a passo aqui, só para, já que essa fórmula aqui fica um pouquinho mais complexa e ficar um negócio mais interessante. Vai dar um número negativo, né? Porque vai dar mais menos ali, 0,825 aqui. Então é 1,4 menos 0,85. É o que a gente vai ter aqui. 825, perdão. Só para confirmar que está certo. 0,03 negativo. 0,03 negativos vezes 27,5. 0,825 negativo. Então é isso que eu vou fazer. 1,4 menos 0,825, que vai me dar um EF total de 0,575. 0,575 é a minha métrica de fator de ambiente. Feito isso, eu tenho o passo 4, que é o cálculo final. Cálculo final, pessoal, que é o meu UCP, Use Case Points, é igual a o UCP vezes o TCF vezes o EF. O CP, então, é igual, vamos pegar o nosso UCP lá, 28 vezes o meu o TCF, que é 0,88, mais o meu environment, que é 0,75. Meu UCP vai ser igual a 28 vezes 0,88 vezes 0,575. 575 vezes, que vai dar 14,168. Lembrando que o nosso criador, o Kerner, ele sugere 20 homens-hora para cada ponto ajustado. Então, estimativa em horas. Só você fazer assim, ó, o CP vezes 20. Eu vou ter uma estimativa em horas de, vamos lá, 14,1
16,8 vezes 20 de 283,36 horas de desenvolvimento. Lembrando que lá na análise de pontos de função, se eu for colocar 6 horas, só para vocês verem aqui, eu tive um total não ajustado, tá? De 47 pontos. Se eu for estabelecer, sei lá, 6 horas por cada um deles, ó, só fazer 47 vezes 6. Dá 282. Eu tive aqui 283. Poxa, até que me surpreendeu, ficou até que muito semelhante. Eu achava que não ia ficar tão semelhante assim. Se bem que o exemplo é bem simples, né? Não é um exemplo muito complexo, não. E eu estabeleci com 6 horas. Se a gente pegar o documento formal, é de 6 a 12. Se fosse 10 horas, era 470 horas de desenvolvimento. Comparando com 283, né, que ele preconiza 20 horas para cada ponto de função. Bem interessante isso, pessoal. Achei bem legal. Tá ok? Só para vocês terem aí como comparativo, tá ok? Do cálculo. Vou disponibilizar esses slides para vocês e vou disponibilizar também esse arquivo aí, bem como o arquivo do Enterprise Architect num pacotão que vai estar disponível para download aí na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, dê aquele like básico, adicione o canal nos seus canais favoritos, favorite o canal, divulgue o vídeo aí se você puder, para que esses conhecimentos, se foi útil para você, possa ser útil para outras pessoas também. Tá ok, pessoal? Use Case Points é uma técnica de estimativa, ponto. Tá ok? Não é uma técnica exata, tá? Você vai falar, poxa, mas deu 283 horas, nossa, é muito, né? Pô, mas você tem que lembrar que é o desenvolvimento de todo o software do zero, fazer especificação, fazer toda a OML, fazer projeto, fazer teste, tal, né? Você faz, para desenvolver software, você desenvolve em 3 horas, né? Mas vamos seguir o padrão mesmo todinho. Homologação, instalação, treinamento dos usuários, né? E essa estimativa de Carner, de 20 horas. Lembrando que Carner desenvolveu essa técnica em 1993, tá? Não tinham ferramentas de desenvolvimento rápidos como nós temos hoje. Se você vai desenvolver em Java, não dá para comparar o desenvolvimento de Java de hoje de antigamente, tá ok? Então isso talvez possa ser revisto também, tá ok? Essas 20 horas. Cada empresa, cada equipe vai ter o seu. Sei lá, a sua equipe faz em 10, faz em 5, faz em 6. Isso daí você vai equacionando, né? O que está na teoria mesmo do livro proposto por Carner é 20. É uma sugestão. Ok, pessoal? Se gostou, dá aquele like. Muito obrigado pela sua atenção. Desculpe pela tosse e até a próxima videoaula. Acessem aí meu canal que vocês verão que tem bastantes videoaulas aí para vocês da área de computação para vocês assistirem. Ok? Grande abraço para vocês e até a próxima.